O anjo que derrotou 185.000 soldados, um testemunho do poder divino. A batalha espiritual inesperada. A Bíblia é um repositório de histórias de fé, milagres e intervenções sobrenaturais que continuam a fascinar e inspirar milhões de pessoas ao longo dos séculos. Entre essas histórias está a surpreendente narrativa da derrota de 185.000 soldados assírios em uma única noite, realizada por um único anjo enviado por Deus. O evento, registrado no livro de 2 Reis, é um dos momentos mais extraordinários em que o poder divino foi manifestado de maneira visível, revelando a magnitude da intervenção de Deus em favor de seu povo. Mais do que uma simples história de vitória militar, essa narrativa serve como um poderoso testemunho da soberania de Deus, sua capacidade de defender aqueles que nele confiam e sua promessa de proteção e provisão para aqueles que lhe são fiéis. Ao mergulharmos nesse relato, veremos não apenas a dimensão física do evento, mas também a sua importância espiritual para gerações futuras. O contexto: Judá sob ameaça. Por volta do século VIII a.C., o Oriente Médio estava em constante estado de agitação política, com impérios e reinos lutando pelo domínio da região. O mais poderoso desses impérios era o temido Império Assírio, conhecido por sua brutalidade e eficiência militar. Os exércitos assírios conquistavam cidades e nações com uma facilidade devastadora, espalhando terror por onde passavam. Eles eram mestres em táticas de intimidação, além de utilizarem a violência e o massacre como uma maneira de submeter seus inimigos. No meio desse cenário caótico, encontramos o pequeno reino de Judá, governado pelo rei Ezequias. Ezequias era um rei diferente de muitos de seus antecessores. Ele era devoto e fiel ao Deus de Israel, e seu reinado foi marcado por reformas religiosas significativas. Ele destruiu os altares idólatras que haviam sido erigidos em Judá, restaurou o templo e reestabeleceu o culto ao Deus verdadeiro. Apesar de sua fidelidade, Judá estava cercada por inimigos poderosos, com o mais perigoso deles sendo Senaqueribe, o ambicioso rei da Assíria. Senaqueribe estava em uma missão de expansão territorial e havia destruído várias cidades ao longo de seu caminho. Depois de conquistar Laquis, uma cidade fortificada de Judá, ele voltou seus olhos para a capital, Jerusalém. Seu objetivo era simples: conquistar a cidade, humilhar Ezequias e mostrar ao mundo que o Deus de Israel era impotente contra o poder do Império Assírio. A intimidação assíria, a voz do medo. O líder do exército sírio sabia como utilizar a guerra psicológica a seu favor. Ele enviou um de seus principais mensageiros, Rabsaqué, para intimidar os habitantes de Jerusalém. Rabsaqué se aproximou dos muros da cidade e, em voz alta, começou a lançar insultos, não apenas contra Ezequias, mas contra o próprio Deus de Israel. Ele desafiou diretamente a fé do povo, dizendo que nenhum dos deuses das nações conquistadas havia sido capaz de salvar seus povos do poderio assírio. As palavras de Rabsaqué eram carregadas de desprezo e zombaria. Não deixem Ezequias enganar vocês, dizendo que o Senhor o salvará. Vocês já viram o que fizemos com outras nações? Nenhum Deus foi capaz de salvar seu povo, e o seu Deus também não poderá fazer isso. A estratégia era clara: semear dúvidas e medo nos corações dos habitantes de Jerusalém, para que eles perdessem a confiança em seu rei e em seu Deus, facilitando a rendição. Essas palavras chegaram até Ezequias, que se encontrava em uma posição de extrema vulnerabilidade. Judá era militarmente inferior à Assíria, e uma rendição parecia ser a única opção racional aos olhos humanos. Mas Ezequias não seguiu o caminho da lógica humana. Ele fez algo que poucos reis antes dele haviam feito: ele buscou a ajuda de Deus com total confiança. A reação de Ezequias: fé em meio à crise. Quando Ezequias ouviu as palavras de Rabsaqué, sua resposta inicial foi de profundo lamento. Ele rasgou suas vestes, um gesto tradicional de tristeza e humildade diante de Deus, e foi ao templo buscar a orientação divina. Ezequias sabia que não podia contar com a força militar de Judá para derrotar os assírios, mas ele tinha algo que Senaqueribe não tinha: a proteção e o poder de Deus ao seu lado. Ezequias enviou mensageiros ao profeta Isaías, o homem de Deus que havia falado palavras de esperança e julgamento em muitos momentos difíceis. Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, trouxe uma mensagem poderosa ao rei e ao povo. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará à sua terra, e na sua terra o farei cair a espada. 2 Reis 19, 6-7. Com essa palavra de conforto e garantia, Ezequias fez o que qualquer líder temente a Deus faria. Ele se prostrou diante do Senhor e orou com todo o seu coração. Sua oração foi uma das mais poderosas e sinceras registradas na Bíblia. Ele reconheceu a soberania de Deus,
implorou por sua intervenção e pediu que o Senhor mostrasse ao mundo que ele era o único Deus verdadeiro. Senhor Deus de Israel, só tu és o Deus verdadeiro entre todos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. 2 Reis 19, 15 e 16. A intervenção divina, um anjo, uma noite, uma vitória. Naquela mesma noite, Deus respondeu de maneira poderosa à oração de Ezequias. Ele não enviou um exército para lutar contra os assírios, nem instruiu Ezequias a organizar uma defesa elaborada. Em vez disso, Deus enviou um único anjo. Apenas um ser celestial foi o suficiente para virar o curso da história e salvar Jerusalém de uma destruição iminente. O anjo de Deus passou pelo acampamento assírio durante a noite e, com poder incompreensível, matou 185.000 soldados. O texto bíblico não entra em detalhes sobre o método exato usado pelo anjo, mas o resultado foi claro. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram o acampamento repleto de cadáveres. Um exército que, horas antes, estava prestes a invadir e destruir Jerusalém, agora jazia completamente derrotado. Esse ato sobrenatural de poder foi uma manifestação clara da soberania e do poder absoluto de Deus. Ele não apenas salvou Jerusalém de uma invasão brutal, mas fez isso de uma maneira que todos soubessem que era uma intervenção divina, algo que nenhuma força humana poderia ter realizado. Deus, por meio de seu anjo, demonstrou que ele é o Senhor dos exércitos, aquele que governa sobre todos os reis e nações. A humilhação de Senaqueribe, o orgulho precede a queda. Senaqueribe, que havia se vangloriado de sua invencibilidade, foi forçado a recuar em completa humilhação. Ele retornou a Nínive, sua capital, sem a vitória que esperava e com seu exército devastado. A revelação de Isaías se cumpriu de forma trágica para o rei assírio. Não muito tempo depois de sua derrota, Senaqueribe foi assassinado por 2 de seus próprios filhos enquanto adorava no templo de seu deus Nisroque. O destino de Senaqueribe serviu como um lembrete para todas as nações e reis. Aqueles que desafiam o Senhor de Israel e confiam em seu próprio poder acabarão enfrentando a queda. O orgulho de Senaqueribe, que o levou a blasfemar contra Deus e subestimar seu poder, foi sua ruína final. Lições eternas, o poder da fé e da proteção divina. A história do anjo que derrotou 185.000 soldados assírios não é apenas uma narrativa de vitória militar. Ela é uma lição poderosa sobre fé, confiança e o poder de Deus para intervir nas situações mais impossíveis. Há várias lições importantes que podemos extrair dessa história e aplicar em nossas vidas hoje. A fé em meio à crise. Quando Ezequias e o povo de Judá enfrentaram uma ameaça que parecia insuperável, eles não cederam ao medo. Em vez disso, buscaram a Deus em oração e confiaram que Ele os salvaria. Mesmo quando as circunstâncias parecem esmagadoras, a fé em Deus nos permite enxergar além das limitações humanas e acreditar em sua provisão sobrenatural. A soberania de Deus. Essa história é um testemunho claro de que Deus tem o controle absoluto sobre todas as nações, reis e exércitos. Nenhuma força na terra, por mais poderosa que seja, pode resistir ao poder de Deus. Ele governa sobre o universo e pode intervir em qualquer momento, de maneiras que estão além da compreensão humana. O poder da oração. A oração fervorosa e sincera de Ezequias foi o catalisador para a intervenção divina. Isso nos ensina que a oração não é apenas um ato religioso, mas uma conexão poderosa com o Deus vivo, que ouve e responde aos clamores de seu povo. Quando oramos com fé, podemos confiar que Deus não apenas ouve, mas age de acordo com sua vontade e propósito. A humilhação do orgulho. A queda de Senaqueribe é um lembrete de que o orgulho e a arrogância diante de Deus levam à destruição. Aquele que blasfema contra Deus e confia em seu próprio poder acabará enfrentando as consequências de sua soberba. O orgulho é o caminho para a queda, enquanto a humildade diante de Deus é o caminho para a salvação. Reflexão final. A proteção sobrenatural de Deus. A história do anjo que destruiu 185.000 soldados assírios continua a ser um testemunho inspirador da proteção sobrenatural de Deus. Ela nos lembra que, em tempos de adversidade, podemos confiar completamente no Senhor, pois Ele é capaz de fazer o impossível. Mesmo quando enfrentamos batalhas que parecem insuperáveis, Deus pode intervir de maneiras que não podemos prever. Este evento serve como uma metáfora poderosa para nossas próprias vidas espirituais. Muitas vezes enfrentamos exércitos de dificuldades, problemas e desafios que parecem esmagadores. Mas, assim como Ezequias, somos chamados a colocar nossa confiança total em Deus, sabendo que Ele é nosso escudo e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Que essa história nos inspire a renovar nossa fé em Deus e a confiar nele em todos os momentos,
sabendo que, assim como ele agiu no passado, ele continua a agir no presente, protegendo e guiando seu povo com seu poder inigualável. Se essa história tocou seu coração e inspirou sua fé, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer as incríveis histórias da Bíblia e serem edificadas. Que Deus te abençoe grandemente, e nos vemos no próximo vídeo.